O mistério da presença divina, quando Deus está em todo lugar. O olhar que vê o invisível. Você já se sentiu observado, mesmo estando sozinho? Já sentiu que há algo ou alguém acompanhando cada passo seu, silenciosamente, sem que você possa ver? Talvez você tenha tentado ignorar essa sensação, atribuindo-a à imaginação. Mas e se eu te dissesse que não é imaginação? E se essa presença for real, eterna e absolutamente consciente de tudo o que acontece em sua vida, mesmo aquilo que você esconde até de si mesmo? O Salmo 139 nos transporta para um dos conceitos mais profundos e perturbadores das Escrituras: a onipresença divina. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Com essas palavras, o salmista nos revela um Deus que não apenas observa, mas que mergulha no mais íntimo da existência humana. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sim, mas vai além. Ele está dentro de você, lendo seus pensamentos, interpretando seus medos, conhecendo suas intenções. Imagine viver com essa consciência de que todos os dias, todas as noites, cada respiração sua é acompanhada por olhos invisíveis, mas eternamente vigilantes. O salmista continua: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A resposta, que não é dada com palavras, mas com silêncio e reverência, é simples e assustadora. Não há para onde fugir. Nem mesmo a escuridão pode esconder você dele. Esse tipo de presença divina não é um conforto para todos. Para alguns, é um fardo, uma lembrança constante de que nunca estão verdadeiramente sozinhos. E que seus segredos mais obscuros não são tão secretos assim. No entanto, para outros, é um bálsamo, um alívio no meio da tempestade, uma certeza de que mesmo nas dores mais ocultas, Deus está presente, chorando junto, sustentando cada fibra da alma humana. A ideia de um Deus que está em toda parte também nos coloca frente a frente com um dilema. Se Ele está em todo lugar, por que o mal ainda existe? Por que há sofrimento, dor e tragédias? O Salmo 139 não responde diretamente, mas sugere algo ainda mais profundo: que mesmo no sofrimento, mesmo na dor, Deus não se ausenta. Ele não vira o rosto. Ele não se afasta. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Não estamos falando de uma força cósmica impessoal, mas de um Criador que se importa com cada célula do nosso corpo. Um Deus que conheceu cada fio de cabelo seu antes mesmo de você nascer. Essa intimidade entre o Criador e sua criatura não é apenas poética, mas profundamente desconcertante. Essa consciência da presença de Deus em todas as áreas da vida muda completamente nossa perspectiva. Não há mais espaço para fingimentos. Não há mais máscaras. Diante dele, tudo é revelado. E isso nos conduz à pergunta inevitável: quem somos nós quando ninguém está olhando, mas Deus está? Vigilância celestial, a mão que não dorme. Enquanto muitos dormem tranquilos acreditando que a escuridão da noite traz anonimato, há uma realidade espiritual que nunca descansa. O Salmo 121 declara: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Estamos falando de uma vigilância contínua, incansável. Diferente da vigilância humana, limitada pela fadiga e pelas distrações, a guarda divina é absoluta. Não dormirá o guarda de Israel, diz o salmista. Essa promessa carrega um peso enorme. Deus está sempre alerta, mas essa vigilância não é inquisitória ou acusatória. É protetora, é a mão estendida no abismo, é o farol que brilha na escuridão mais densa. Quantas vezes você se encontrou à beira do caos? Momentos em que tudo parecia desmoronar, e você se perguntou se havia alguma força cuidando de você,
Talvez tenha sobrevivido a acidentes, doenças, traições, perdas irreparáveis. E mesmo assim, está aqui, ouvindo isso. Coincidência? Ou será que há algo, ou alguém, guiando seus passos, mesmo quando você não percebe? O Salmo 121 é um cântico de confiança. Ele não promete a ausência de dor, mas sim uma presença firme no meio da dor. A promessa não é que você será poupado de todas as quedas, mas que sempre haverá uma mão para te levantar. E essa promessa ressoa de forma ainda mais intensa quando olhamos para trás e percebemos quantas vezes escapamos por pouco. É impossível falar da presença divina sem mencionar os momentos em que tudo pareceu perdido. Nessas horas muitos perguntam: onde está Deus? A resposta do Salmo é clara. Ele está ali, mesmo quando você não vê. Deus não se afasta nos dias maus. Ele não tira férias da sua vida. Mesmo quando você o abandona, ele continua ao seu lado. E essa presença silenciosa, mas firme, transforma tudo. Ela dá sentido ao absurdo, força ao fraco e esperança ao desesperado. A sombra à direita, como o salmista descreve, representa o apoio constante, invisível, mas presente. Um tipo de companhia que não precisa de palavras, que não exige reconhecimento, que simplesmente está ali, sempre. Essa presença protetora nos desafia a viver com mais coragem, a entender que não caminhamos sozinhos, e mais, que há um destino sendo costurado mesmo no caos. Se o Senhor guarda tua entrada e tua saída, então cada ciclo da sua vida, começo e fim, está sob os olhos dele. Não é apenas um amuleto de sorte, é um lembrete de que nada escapa ao controle divino. Altura celestial, um Deus que se abaixa para ver. Há algo profundamente inquietante no Salmo 113. Entre louvores e exaltações, surge uma imagem poderosa, a de um Deus entronizado nas alturas, mas que se inclina para ver o que acontece na terra. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas e se inclina para ver o que está nos céus e na terra? A pergunta ecoa com ironia santa. Um ser infinito, glorioso, inalcançável, que escolhe olhar para a poeira do mundo, para nós. Esse Deus que se curva para enxergar as misérias humanas não o faz com desprezo, mas com compaixão. E mais do que isso, ele age. Ele não apenas observa a dor, ele intervém. Levanta do pó o desvalido e do monturo ergue o necessitado. Essas palavras revelam o coração do Criador. Não um juiz distante, mas um pai que se importa até com os mais invisíveis. Pense nos invisíveis, nos rejeitados, nos marginalizados, nas mães que choram sozinhas, nos doentes abandonados, nos prisioneiros esquecidos. É para esses que o olhar de Deus se volta. E quando ele olha, algo muda. O pó se transforma em promessa. A miséria vira milagre. O desvalido é colocado entre príncipes. Mas há um detalhe ainda mais desconcertante. Esse Deus não precisa fazer isso. Ele não é obrigado. Ele não ganha nada com isso. Ele é autoexistente, autossuficiente, eterno. E ainda assim, escolhe se envolver com nossa história. Ele escolhe a lágrima, o sangue, a carne. Escolhe se tornar próximo. Essa proximidade nos quebra. Porque mostra que não há ninguém fora do alcance divino. E também não há desculpa para a indiferença. Se Deus vê, se ele se inclina, quem somos nós para ignorar? Esse movimento de cima para baixo, do trono ao pó, nos chama a enxergar além da superfície. A ver o invisível como Deus vê, em um mundo que valoriza apenas o que é elevado, rico, belo. O Salmo 113 nos lembra que o céu valoriza o contrário. Deus se interessa por aquilo que o mundo despreza. E mais, ele age nesse território sombrio da dor humana. Ele entra nas favelas espirituais da alma e faz morada, porque para ele nenhum espaço é indigno da presença divina. E talvez essa seja a maior revolução espiritual que os salmos nos trazem. A ideia de que o divino não é inalcançável.
Ele está mais perto do que imaginamos. Não em templos de ouro, mas nos becos da alma, nas vielas do desespero, nos porões da vergonha. Lá onde ninguém quer ir, é lá que ele habita. A presença de Deus, portanto, não é apenas vigilância ou proteção. É redenção. É uma força que ergue, que reescreve histórias, que vira o jogo. E isso muda tudo. A esperança na eternidade, quando a vida não basta. Mas por que tudo isso? Por que a presença constante, a vigilância sem fim, o cuidado pelos invisíveis? A resposta está além desta vida, está na eternidade. E é aqui que os Salmos, sobretudo o 121 e o 139, revelam sua faceta mais sombria e mais luminosa ao mesmo tempo. A certeza de que há mais do que os olhos podem ver, desde agora e para sempre. Essas palavras não são apenas poéticas. São uma afirmação de que o cuidado divino não termina com a morte. Vai além. A presença que nos acompanha no ventre, na caminhada, nas quedas, também estará lá no último suspiro e depois dele. O Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda existia. Ele conhece o fim antes do começo. Isso significa que a morte, que para nós é o fim, para ele é apenas uma transição, um portal. E é por isso que os salmistas falam da eternidade, não com medo, mas com esperança. Imagine viver sabendo que há algo depois, que a dor não é o ponto final, que a injustiça não terá a última palavra, que o vazio não será eterno. Essa esperança muda a forma como enfrentamos tudo. Ela nos dá coragem nos vales sombrios, força no dia mau e paz em meio ao caos. Mas essa esperança tem um preço: fé. E fé é, muitas vezes, caminhar sem ver, confiar no invisível, acreditar no absurdo. E isso não é fácil. Em meio a um mundo em ruínas, cheio de dor e perda, é mais fácil duvidar. Mais fácil desacreditar. Mas é exatamente aí que a presença divina se faz mais intensa. É nas sombras que a luz de Deus brilha com mais força. É no silêncio que sua voz ecoa mais alta. E é na morte que ele revela a vida eterna. Não como uma ideia religiosa, mas como uma promessa viva. Uma realidade que ultrapassa o tempo e o espaço, que redefine tudo. Essa esperança é uma âncora. Uma corda firme em meio à tempestade. Um lembrete de que não importa o quão escura seja a noite, o amanhecer virá, e quando vier, trará consigo a eternidade. Não como um mito, mas como a concretização de uma promessa que nunca falhou. Quando a noite parece eterna, a presença que não abandona. Quantas noites você já atravessou em silêncio, sem esperança, sentindo-se invisível até para Deus? Quantas vezes implorou por uma resposta e só recebeu o eco do seu próprio clamor? É nesses momentos, nos desertos emocionais e espirituais, que a presença divina é mais questionada, mas é também onde ela se revela de forma mais intensa. O Salmo 139 afirma: Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda ali estás. É uma das declarações mais sombrias e belas das Escrituras. Ela não ignora o abismo. Ela o reconhece. Ela o nomeia. Mas também afirma que nem o abismo é suficiente para afastar a presença de Deus. Isso significa que mesmo quando nos sentimos mortos por dentro, mesmo quando a alma parece desintegrada, há uma presença que resiste, que permanece, que se recusa a nos abandonar. Isso não é um dogma religioso, é uma realidade existencial que ecoa em cada página dos Salmos. A dor humana não assusta Deus. Ela o atrai. A presença divina não é como a dos homens, que vão embora quando as coisas ficam difíceis.
Deus não desvia o olhar diante da vergonha, nem fecha os ouvidos para os gritos de angústia. Ele desce ao fundo do poço. Ele entra no quarto escuro da depressão. Ele caminha nos cemitérios emocionais da alma. E mais do que isso, ele transforma esse espaço. O abismo se torna um altar. A dor, uma revelação. Porque é ali, no chão, que ele se revela não como um juiz, mas como um pai. Um pai que segura, que ouve, que entende. Um pai que chora junto e que promete: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é uma promessa de ausência de dor, é uma promessa de companhia eterna na dor. E isso muda tudo, porque a dor acompanhada é suportável. A noite com presença se torna menos escura. O desespero com sentido se transforma em combustível de fé. Os salmos nos mostram que o lamento também é espiritual, que a raiva, a dúvida, o choro são formas de oração, e que Deus ouve tudo isso. Ele acolhe, ele transforma, e ele permanece, sempre, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não acredita mais, mesmo quando você o nega. A presença de Deus não depende da sua fé. Ela existe, ela está, e ela atua, em silêncio, no escuro, no fundo, onde ninguém mais vai. Conclusão impactante. A verdade que muda tudo. Ao final desta jornada pelos Salmos 139, 121 e 113, uma verdade permanece. Você nunca esteve sozinho. Nunca. Nem por um segundo. Houve dor, sim. Houve silêncio. Houve escuridão. Mas sempre houve presença. Sempre houve um olhar. Sempre houve um propósito sendo costurado no invisível. E essa presença muda tudo. Porque ela redefine a vida. Redefine a morte. Redefine a esperança. Não é uma presença de controle, mas de cuidado. Não é de imposição, mas de redenção. Um Deus que vê, que ouve, que desce, que se importa, que resgata. Essa verdade é desconfortável para quem prefere viver sem prestar contas, mas é libertadora para quem carrega fardos que ninguém vê. É esperança para quem está cansado. É luz para quem só vê trevas. É resposta para quem achava que o céu estava mudo. Os salmos nos convidam a parar de procurar Deus apenas nos altares de ouro e começar a reconhecê-lo no cotidiano, no choro, na queda, na dúvida, no caos. Porque é ali que ele mais se manifesta, não como um milagre imediato, mas como uma presença silenciosa e constante, que nunca vai embora, que nunca desiste de você. Essa presença aponta para algo maior, a eternidade. Porque a vida é só o começo. E tudo o que Deus faz aqui é um ensaio para o que virá depois. A dor não é em vão, a luta não é inútil, o choro será consolado, e a morte será vencida. Essa é a moral da história. Deus não nos abandona, mesmo quando nós o abandonamos. Ele está sempre presente, nos vales e nos montes, no berço e no leito de morte, no início e no fim. E isso transforma tudo. Então, se você chegou até aqui, se algo dentro de você se mexeu ao ouvir essas palavras, saiba que não é coincidência. É a presença falando. É o sussurro de Deus no seu espírito. É o chamado para voltar, para confiar, para recomeçar. E a mensagem final é esta: não desista. Nunca. Porque você é visto. Você é amado. E há uma eternidade esperando por você. Viva como quem sabe disso, como quem crê nisso, como quem não está mais sozinho, porque você não está. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.